Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Machado, consultor da Brain Support, e o objetivo desse vídeo é demonstrar como salvar e aplicar um processamento automático no Brain Vision Analyzer chamado History Template. Então, basicamente, como que funciona? No Analyzer, cada processamento feito em um determinado dado, ele é salvo numa estrutura de ramificação, como se fosse uma árvore de processamento, e cada são determinados os critérios que são aplicados. Então, nesse caso aqui, foi um dado gravado com equipamento de 128 canais. Então, vocês podem ver aqui o canal de 1 a 32. Aqui a gente desce para ver mais alguns canais. Só que esses canais eles não foram nomeados de acordo com o sistema internacional de EG 1020. Então, a gente precisa colocar o nome desses canais, porque isso vai ser importante para uma série de processamentos que vão ser feitos posteriormente a isso. Então, por exemplo, se houver algum canal com sinal muito ruim, eu precisar interpolar o sinal desse canal, eu preciso ter a nomenclatura dos canais de acordo com o sistema internacional para poder realizar esse processamento. Caso contrário, a interpolação ela daria erro, tá? Então, eu fiz aqui um processamento básico, onde eu coloquei o nome dos canais, apliquei uma nova referência aos dados, diminuí a taxa de amostragem e fiz uma filtragem básica. Então, basicamente, para renomear os canais, aqui na aba Transformations, na função Edit Channels, você pode desabilitar canais que você não quer visualizar, do mesmo jeito que se você precisar destacar algum, você pode mudar a cor. Então, por exemplo, eu posso botar o canal 1 para aparecer vermelho, e aí dou OK e aplicar. E aí o canal 1 ele vai estar vermelho aqui. Lembrando que clicando com o botão direito eu posso reprocessar essa função que eu utilizei e modificar esses parâmetros. Então vamos manter aqui preto, na verdade pouco importa porque eu já fiz esse processamento. Então eu nomeei os canais. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse FP1, daí FP2 e assim por diante. Então eu nomearia os canais de acordo com a localização de cada canal dentro do meu sistema. Um outro detalhe interessante de se observar é que, além dos labels dos canais, a gente tem também as posições, que todas aqui vão estar zeradas, pelo fato de que eu não tenho nenhum nome de acordo com o sistema internacional. Então, uma vez nomeado todos os canais, eu vou clicar aqui em Default Positions, e ele vai perguntar se eu realmente quero obter as posições, né, rádio, teta e pi, a partir do nome que eu coloquei. Eu vou dar OK, e aí percebam que ele mudou os valores para as posições dos canais FP1 e FP2. E ele faria o mesmo para todos os outros que tivessem sido renomeados abaixo. Tudo bem? E aí, dando OK aqui, canal 1 e canal 2, ele mudaria então para FP1 e FP2, como vocês podem ver aqui. Certo? Bom, eu já fiz todo esse processamento, então eu posso clicar com o botão direito e deletar. Então já fiz esse processamento. Esse é o dado bruto. Depois do dado renomeado, esses são todos os canais. Eu apliquei uma nova referência, a referência estava em CZ, eu troquei a referência para uma média entre os canais TP9 e TP10, que são os mastoides. Mudei a taxa de amostragem, clicando com o botão direito aqui em Operation Infos, eu consigo ver que a taxa de amostragem ela foi modificada de 1000 Hz, que foi a taxa de amostragem original, para 256 Hz. E então apliquei um filtro, também clica com o botão direito em Operation Infos, a passa alta de 0.5, um passa baixa de 70 Hz e um notch filter em 60 Hz para eliminar a influência da rede elétrica. Então, depois de feito todo esse processamento, o dado fica mais ou menos desse jeito limpinho e com aparência um pouco melhor, tá? Bom, só que os outros dados, eles também foram gravados da mesma maneira. Deixa eu só diminuir aqui por conta do gravador de captura de tela. E daí, se eu tiver que fazer isso, eu precisaria fazer novamente para todos os
os outros dados, as outras gravações que foram feitas? Na verdade, não. Existe uma forma que você pode fazer isso, que é simplesmente... então, aqui, ó, só para vocês visualizarem. É o mesmo, gravado com o mesmo aparelho, na verdade, provavelmente no mesmo dia, tá? São 128 canais, na verdade 129, porque tem um que ele considera que é a referência. A referência menos ele mesmo dá um sinal flat, que é zero. Tá? Então, uma forma de fazer isso, de aplicar esse processamento automatizado para os outros, é simplesmente clicar no primeiro processamento, segurar e arrastar para esse outro. E aí ele vai aplicar automaticamente esse processamento para esse nodo, trazendo todos os filtros, todos os mesmos parâmetros que foram feitos lá em cima. Então, aqui embaixo eu também consigo ver esse dado também ajustado com todos os nomes dos canais, com a taxa de amostragem diminuída e com o filtro aplicado, tá? Só que, se eu tiver que fazer isso para 100, por exemplo, 100 dados individuais, vai ser uma coisinha chata. E se eu conseguir automatizar isso melhor? E existe uma forma. Eu vou aqui em History Template, clico em New, e o que eu vou fazer é fazer a mesma coisa, só que ao invés de puxar para um outro dado, eu vou puxar aqui para o root. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou indicando para o software todos os parâmetros para esses processamentos aqui. E eu vou salvar isso como um arquivo, certo? Então, eu vou dar aqui o nome. History Template. Para a pessoa que eu estou fazendo isso. Letícia. E vou salvar, certo? Bom, tudo bem. Para que me serve isso, então? Eu posso enviar esse arquivo para alguma outra pessoa, e essa pessoa pode aplicar esse mesmo conjunto de processamento para os dados dela. Óbvio, o número de canais tem que ser compatível, as características dos dados têm que ser a mesma, tá? Não adianta eu fazer isso para sistemas completamente diferentes, porque não vai dar certo. E aqui eu posso aplicar para o conjunto de dados inteiros ao mesmo tempo. Então eu vou aqui, Apply to History File, certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que você recebeu ou você deixou esse arquivo salvo em algum lugar. Eu vou fechar isso tudo. Fechei todas as abas abertas. Abri meu Analyzer e eu quero aplicar esse processamento. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou aqui em History Template. Apply to History Files. Quando eu fizer isso, ele vai solicitar que eu procure qual History Template eu quero usar. Então, eu vou pesquisar aqui. E eu salvei o History Template Letícia. Vou abrir. E aí ele pergunta se eu quero aplicar para o dado bruto ou se eu quero aplicar para o nodo específico. Então, vamos imaginar que eu estou aplicando um processamento em um subnodo daquele que tem outros processamentos anteriores. Então, eu posso colocar aqui e vou colocar o nome do dataset do mesmo jeito que tem todos os dados que eu quero aplicar. Mas eu não quero fazer isso. Esse é o começo do meu processamento. Estou nomeando os canais, estou tirando aqueles que eu não quero visualizar. Então, vou aplicar em root. E aqui ele vai me dar a opção de escolher para quais eu quero aplicar. Eu posso simplesmente selecionar todos. Antes de fazer isso, só quero mostrar para vocês que alguns dados eles não têm esse processamento. Então, percebam que raw data limpo também. Então, só para vocês verem que não é nenhum truque. Então, apply to history files, browse, selecionar o history template que eu acabei de criar. Eu quero aplicar para o dado bruto. Quero que isso seja aplicado para todos os dados. Ou eu posso simplesmente selecionar aqui o whole workspace. Se eu fizer isso, ele automaticamente aplica para todos também. E vou dar OK. E o que ele vai fazer é que ele vai aplicar em todos os meus dados aqui esse history template que eu utilizei. E se for um processamento maior e todo automatizado e muitos dados, eu posso simplesmente deixar isso rodando e tomar um café ou fazer alguma outra coisa, ler um artigo, trabalhar em alguma outra coisa enquanto isso aplica. Isso pode tomar um tempo. Nesse caso, para mim aqui não, porque tem poucos dados que eles vão estar aplicando. E aí vocês podem perceber que aqui os dados que ele está aplicando o processamento, ele está mostrando à medida que esses processamentos estão sendo aplicados.
aguardar mais um pouco até que ele encerre. Então, aqui em cima você vê o andamento completo de toda a função que você deu para ele aplicar, aqui embaixo para cada etapa de processamento. Então, ao final, ele mostra aqui uma mensagem indicando que, nesse caso, não houve erro. Se por acaso houver algum erro em algum dado, ele vai indicar aqui. E é isso. Então, agora eu tenho todos esses dados desse meu conjunto aqui, desse meu workspace, com o processamento aplicado. Então, todos eles estão nomeados, com a nova referência, com a nova taxa de amostragem e também com filtro. Então, a partir daí, eu posso começar a fazer manualmente a inspeção por artefato, correção de movimento ocular. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha sido útil e qualquer coisa, não hesite em entrar em contato conosco no e-mail, na descrição do vídeo que aparece aqui embaixo. Tá bom? Um abraço.